chegar, vocês estão vendo aí. Então, gente, enfim, estamos em casa, então não preciso fazer grandes introduções, assim, mas temos pessoas que vieram e que a gente sempre deseja que venham e fiquem vindo, e continuem vindo, e vão ficando. Só para dizer, assim, desse momento específico, né, o grupo está completando 12 anos nesse mês, então a gente está bem feliz, e assim, como a gente tem tido muita atividade ao longo dessa quarentena, meio frenético quase, assim, de discussão de texto, apresentação do grupo e tal. Quando a gente estava fechando setembro, a gente conversou de fazer um mês festivo para a gente, e um mês de relembrar também algumas características do Nordestanas. A gente brinca, não. Realmente, o mito fundador do Nordestanas foi um cineclube. Então, lá no campus Arapiraca, que a gente passou o Bastil das Bestas, que é um filme difícil, né? A gente até já conversou sobre isso, assim. E a gente brinca que os alunos que ficaram até o final ficaram no grupo, e a primeira geração do grupo foi muito marcada por trabalhos que tinham relação com o cinema, com o audiovisual. Então, a gente fez alguns trabalhos de pesquisa, inclusive, alguns sobre cangaço, o ciclo da cana. Então, teve vários trabalhos que foram focados na discussão audiovisual, muito pensando como é que esse audiovisual se relaciona com essas questões que são centrais para o grupo também, que é essa discussão de identidade, território, cultura, andando em paralelo. E aí a gente, então, decidiu que ia comemorar vendo filme e conversando sobre filmes esse mês. E então os meninos, Cadu, que está aí, Igor e Will, são responsáveis pelo EI. Então, que é o encontro com imagens que a gente vai ter em outubro todo mês de outubro a gente vai ter proposta de filmes para assistir e discussões desses filmes, né, que passam mais ou menos pelas questões do grupo também. A gente propõe que essas discussões elas sejam sempre horizontais. A gente optou por ter mediadores, né? Os meninos também depois eu vou pedir para eles falarem um pouquinho da organização, porque eu realmente estou sabendo por fora. Foi muito legal que os meninos que estão organizando, convidando, selecionando os filmes, e isso é muito bacana também. Para mim está sendo muito bacana ver as propostas que estão sendo articuladas. Se vocês quiserem, vocês já falam um pouquinho da programação que vocês estão montando. Mas a gente sempre pede, então sempre vai ter alguém abrindo, né, a discussão, até porque a gente não vai exibir os filmes, não tem como a gente exibir os filmes, né, direitos autorais e coisas do tipo, não somos um festival propriamente, somos um grupo de pesquisa, mas a ideia era todo mundo assistir esses filmes e a gente conversar sobre eles nesses encontros em outubro, e é para ser bem prazeroso e livre para todo mundo, então todo mundo pode se sentir à vontade para falar, para comentar e tal. Então, queria agradecer quem veio por convite e os meninos que estão aqui sempre, né, Nordestanas, todo mundo por aqui. E fiquem de olho que a gente vai divulgar o restante da programação. Então, não sei se Cadu e Igor querem dar uma palavrinha sobre fazer as honras, né, porque o convidado é de vocês. E aí, Igor, você fala? Posso falar? Pode falar, pode falar. Tranquilo. Então, gente, feliz de estar aqui com vocês, né? Com essas comemorações aí nordestanas. Fazer as honras aí desse rapaz que está aqui, a gente convidou ele para mediar hoje aqui. O Walter é jornalista, documentarista e músico, né? Não vou fazer aquela apresentação formal, assim, porque o rapaz tem várias outras qualidades além dessas também, mas a gente pensou em convidar o Walter, para além de ser um dos coordenadores do Grupo Nordestanas, junto com a Ju, mas também pelo inteiro carioca, né? Eu acho que tem tudo a ver aí para falar um pouco de um desses documentários, principalmente, mas principalmente pela visão crítica que ele tem acerca de alguns filmes, incluindo o Buena Vista Social Clube. Na parte que a gente estava escolhendo os filmes, tentar, né, fazer um diálogo entre esses dois
documentários. Essa questão foi levantada por ele, inclusive, com as críticas que ele tem a alguns desses filmes. Pô, isso daí já é um tema interessantíssimo para você trazer para a discussão, porque a ideia não é trazer filmes para a gente colocar no pedestal e louvar os diretores e as imagens que estão sendo postas, mas problematizar e discutir, não é? E eu acho que nessa primeira versão, nesse primeiro encontro do EI, essa sugestão que a gente fez de um par de filme, dá para a gente trazer coisas que atravessam os dois documentários, tanto de coisas boas, né, quanto de coisas ruins. A Ju falou, né, mas eu vou reforçar aqui, né, a ideia da organização, a gente chegou a isso, né, consenso, assim, é que seja uma conversa aberta, assim, a gente tem a mediação do Walkler, mas ele não é o cara que vai vir para cá, sentar e explicar os filmes, problematizar, e a gente vai ficar ouvindo o Walkler 5 horas. Não que isso fosse uma coisa ruim, mas a ideia mesmo é conversar, discutir horizontalmente, bater um papo, né? E, enfim, sem mais, passo a palavra aí para o Dr. Walkler, para fazer as considerações dele e dar um pontapé inicial para a discussão. É isso? Obrigadão, gente. Bom, primeiro agradecer, né, e também parabenizar a ideia, né, de vocês três aí. Acabou que o meu contato foi mais através do Cadu, né, mas, poxa, muito legal, né? Acho que isso tem tudo a ver com a história, né, do Nordestanças, né, como grupo de pesquisa, essa coisa do audiovisual o tempo inteiro esteve presente, não só por mim, não, né? Seria natural, né? A pessoa que trabalhou com televisão, enfim, além da experiência acadêmica, também sempre muito ligado à música e ao audiovisual, mas também por causa de Juliana, que é uma fotógrafa, que é uma pessoa que tem, né, uma bagagem estética, assim, enfim, muito superior à minha, para discutir arte, esse tipo de coisa. E então é natural que o grupo ficasse sempre ali, feito mariposa em volta da lâmpada, né, com essa questão do audiovisual, né, tentando pensar o audiovisual, usar o audiovisual, né, da forma mais exploradora possível, e ir além de certos conceitos clássicos, né, de arte, né, enfim, de autoria, né, enfim, o que é cinema, né, enfim, para que cinema, né? Então a gente está sempre, né, problematizando isso e trazendo isso para a discussão. Eu não vou tentar aqui ser mais ou menos sintético, e trazendo logo de cara uma questão, uma provocação, enfim, né, para a gente só partir assim de um ponto de debate que não necessariamente eu diria que é um contraste entre os dois filmes, mas um ponto assim que a gente começasse para conversar, né, que diz respeito à própria linguagem do audiovisual, né, e o próprio, digamos assim, modo de dizer, modo de mostrar, modo de soar, né, o audiovisual. Né? E aí, eu acho que tem uma questão, né, que é legal assim, deixar isso, pelo menos assim, de alguma forma, introduzido, assim, porque para a gente não cair em situações do tipo, começar a misturar, né, aquilo, né, que o filme diz, né, ou a maneira como o filme diz, né, com as coisas que aparecem no filme. Estou falando de um jeito tentando ser bem explícito, assim, né? Então, uma coisa é o discurso, né? O discurso lá, Memória Verde-Rosa, o discurso Buena Vista, né? São modos de dizer. A outra coisa é você falar da Mangueira, você falar dos compositores, né? Você falar daquela velha geração de compositores cubanos, né?
pré-revolucionários, né? E, então, assim, tem dois aspectos aí que o nosso papo pode caminhar em paralelo, mas seria legal a gente não confundi-los. Quer dizer, o audiovisual, né, enquanto uma linguagem, né, onde se discute aquele modo de dizer as coisas e onde a gente vai investigar esse modo de dizer as coisas, né, e aí, por que Wim Wenders não leva um tripé para Cuba? Né? Assim, por que Wim Wenders não leva um tripé para Cuba? Né? Porque absolutamente todas as imagens do Buena Vista estão tremidas, inclusive imagens de show que seria qualquer um de nós. Eu podia emprestar um tripé meu para ele. É óbvio que isso não é gratuito, né? Por que aquela imagem parecendo VHS, né? Que chega uma hora, qualquer excesso de luminosidade, você já não distingue a rua do céu, do prédio, fica tudo aquele branco, né? Aquela luz estourada. Você acha que ele não tinha possibilidade de pegar uma Tonavision, né? Enfim, uma câmera de, sei lá, 15, 10 mil dólares a diária no aluguel? É claro que sim. É claro que sim. Mas o que isso tem a ver, né, com o discurso que ele está pretendendo ali, né? 1998, 99, né, que é o filme, né, que ele está produzindo para depois lançar, né? O que Wenders está tentando dialogar, por exemplo, com uma tradição do cinema cubano, por exemplo. Né? O que ele está tentando com aquelas imagens, né, é conversar com a própria história de Cuba, marcada, enfim, por uma série de questões da era de Fulgêncio, a era revolucionária, o bloqueio, né, a falência lá do mundo da cortina de ferro, do mundo da utopia socialista, né? O que aquela câmera está conversando ali? Em 98, 99, você tinha filmes excelentes, há muito tempo você tem filmes com uma qualidade técnica, uma qualidade de fotografia altamente acessível a um Wim Wenders da vida, assim, né? Entre esse filme Céu sobre Lisboa, Lisbon Stories, por exemplo, que é um exemplo de cinema autoral, porém tecnicamente impecável, né? Tem 18 anos entre um filme e outro, e assim, Wim Wenders já era Wim Wenders em 1980, já era Wim Wenders na década de 60, né? Então, é interessante pensar, então, por que essa utilização, né? Por outro lado, né, o filme lá do Krieger, ele é um filme bastante formal, né? Assim, no sentido que eu estou falando aqui de novo, gente, não das coisas que estão dentro, mas do modo, né, a linguagem adotada. Ele poderia ter adotado, né, outras linguagens para dizer aquilo, né? Ele optou por uma linguagem, digamos assim, mais formal para falar aquilo, né? Então, apresenta os personagens, né? Enfim, tem uma utilização da câmera ali bastante formal, né? Tem o uso de material de arquivo também. Ele optou por um material de arquivo que, assim, pelo menos para um certo público interessado do Rio de Janeiro, é bastante conhecido, né? Aquelas cenas que aparecem lá com os bambas lá do samba, Geraldo Pereira, coisa e tal, quer dizer, aquela cabrocha com aquela roupa colorida, estampada, né? Tem um trio ali cantando, né? Esqueci o nome dele agora, Candeias, na cadeira de roda, aquela cena assim, qualquer carioca que gosta de samba já viu aquilo muitas vezes, assim, né? Algumas vezes, né? Aí, assim, tudo bem também, não estou invalidando o trabalho, eu só estou aqui explicitando uma questão, né, que assim como, sei lá, você pega um livro de antropologia, um livro de sociologia, você tem muitas e infinitas formas de narrar, né, e cada forma de narrar vai dialogar, né, de um jeito X, Y, Z com aquela empiria, né, que entrou em contato. O mesmo acontece no cinema, e é óbvio que uma coisa vai interferir na outra, né?
E aí, só para concluir, né, então, assim, né, a impressão, em termos de linguagem, que dá é que, enquanto o Wim Wenders, né, apesar de ser alemão, né, e o... Como é que é o nome do cara? Estava conversando agora de tarde, o músico lá, o Ry Cooder. Enquanto o Wim Wenders, né, ele não tem, digamos assim, ele não tem nenhum problema, né, em tornar opaca a presença dele, em tornar espessa a presença dele. Você vê Wim Wenders ali. É impossível não ver Wim Wenders, né? Então, você vê Wim Wenders vendo Ry Cooder e, por sua vez, Ry Cooder vendo os cubanos. Então, você tem camadas, né, de opacidade, né? E a opção do Krieger, né, foi de, enfim, tentar sugerir uma transparência, né, de como se você atravessasse o ecrã e entrasse no Morro da Mangueira, de fato, né? São opções de direção, né, da mesma forma que você pode, num livro de antropologia, e aí eu trouxe aqui só para mostrar, né, são Edgar Morin, quando ele tinha 22 anos de idade, 20 anos de idade, e era um jovem correspondente do governo francês, desembarcando em Berlim em 1945. E esse livro é maravilhoso, assim, porque o Morin escorre aqui por dentro, assim, você toma um vinho com o Morin, né, na Alexanderplatz, né, ou ali no portal de Brandemburgo, vendo a cidade toda escangalhada, né, os destroços da cidade, as ruínas, né, modernas da cidade de Berlim, e você se sente com ele ali tomando um vinho, em mérito do Morin. Eu prefiro desse jeito, aí é uma questão, não me peça razão, né? É uma questão de preferência, eu prefiro desse jeito, né? Gosto de tocar nas opacidades e nas espessuras, assim, né? Bom, queria só então introduzir essa questão e passo a bola. Bola passada. Então, eu vou pegar essa bola. Vou pegar aqui. Então, eu assisti os dois os dois documentários, né? E uma coisa que me chamou muita atenção é que o Memórias em Verde e Rosa, para mim, ele me parece mais cru. Talvez aí essa falta de camadas, essa falta de intenções, ou com menos intenções, sabe, do que o Buena Vista. O Buena Vista, ele... primeiro, o Cooder tinha feito a trilha do Paris, Texas, que é um filme do Wim Wenders antes do... Né? Bem antes. O Buena Vista já tinha ganho o Grammy, eles já tinham ido para Nova York, então, às vezes, eu fico prestando atenção, principalmente nos shows do documentário, que o Wim Wenders a câmera sempre procura lá o Cooder, como se ele precisasse do Cooder para referendar aquela situação e aqueles músicos tocando no Carnegie Hall em Nova York, sabe? Às vezes me parece um pouco colonialista, sabe? Talvez imperialista, não sei, se é forte demais, esses termos são fortes demais, né? Mas aí eles já tinham tido toda essa trajetória, o Cooder já tinha ido para Havana, já tinha feito o CD já tinha ganho o Grammy, eles já estavam em Nova York, aquelas cenas de Nova York, para mim, eu acho desnecessárias completamente, sabe? Eu vejo, assim, né? Eu não bem, talvez é a leitura que eu tive, né?
do que eu vi, né? E o Memória em Verde e Rosa, ele é mais... Eu vi mais o Rio de Janeiro ali, entendeu? Eu me senti meio na Mangueira ali, sabe? Como o Walcler falou, ele entra mesmo, sabe? Ele não está olhando, sabe? Bem, um pensamento que eu tive quando assisti os dois, não sei se tem, mas foi o que eu pensei. Eu fiquei, acho lindo o Buena Vista, mas tive alguns problemas com ele enquanto documentário, assim, sabe? Coisas que eu não tive com alguns outros filmes do Wim Wenders, que eu acho um diretor incrível, sabe? Eu não soube lidar, talvez, com Buena Vista aí, né? Apesar de entender que ele politicamente foi super importante naquela hora, né? Dele ir para lá e dele mostrar no final as frases do muro, a frase do cinema do Karl Marx sem o R, né? São muito representativas terminar com a bandeira de Cuba, né? Nos Estados Unidos, né? Mas eu achei, eu particularmente tive alguns problemas com o Buena Vista, é isso. Eu vou pegar a bola da bola. Eu acho engraçado, eu acho os dois colonialistas. Inclusive, a gente ficou brincando aqui entre nós, assim, durante a semana, porque é Pedro Krieger, né? E Walker tem as histórias aí do pai do Pedro Krieger dentro da música no Rio de Janeiro. Então, a gente conversou muito sobre isso. E a gente brincou, dois alemães, né? Que engraçado, alemão no samba, alemão na salsa. Eu acho que os dois terminam tendo um olhar colonialista, ainda que eles partam de pontos distintos. Eu acho que o Buena Vista é muito mais autoral. Assim, eu acho que o Wim Wenders, ele, enquanto sujeito, está mais presente no filme. Ainda que eu acho que o filme vê de longe, vê com um olhar de encantamento, enfim. Mas ele tem uma linguagem ali que é dele. No Memória em Verde e Rosa, eu acho que a linguagem ela é mais, quando o Walcler fala formal, que ele disse, né? Você não tem um dedo que você perceba o diretor marcando o filme, assim, no sentido estético. A linguagem é uma linguagem que poderia ser adotada por outro diretor, assim, não me parece que haja ali Mas eu acho que nos dois casos eu vejo como meio colonialistas, assim, o olhar, porque nos dois casos me parece que há esse encantamento do intelectual, sabe? Pelo que está sendo... A gente conversou um bocado aqui, né? Sobre esses dois filmes, assim, ao longo da semana. E aí esse olhar que olha também para essas memórias e para essa pobreza, né? Nos dois casos a gente está falando também de relações com a pobreza e com uma criatividade incrível, né? Que explode, assim, nos dois casos, mas nos dois casos também muita pobreza, e uma vida muito marcada por ela, com um certo encantamento por isso, sabe? Eu acho que os dois olhares se encantam por isso. E se encantam e nos encantam, porque os dois eu acho que encantam a gente também, né? A gente fica louco por Havana, a gente fica louco pelo Rio, nos dois filmes. Eu acho que eu vejo muita Havana ali também, mas eu acho que visivelmente é um olhar específico, é um olhar de quem se encanta por aquilo, mas que não vive aquilo. E em certa medida também eu fiquei pensando muito por uma coisa que a gente conversou também, aí ficou ecoando na minha cabeça também essa memória, essa ideia da memória inventada, sabe, também, que eu acho que nos dois casos existe também um pouco, né? Se você pensa, todos são idosos, a gente olha os velhinhos, é a velha guarda, são os velhinhos do Buena Vista, a gente olha para eles, eles já estão velhos. E aí o nosso olhar também tende a fazer sabe, acho que o grupo do WhatsApp do Nordestansas essa semana foi só que lindo, tô encantada, que lindo, tô maravilhada com isso.
Mas acho que tem uma questão ali para a gente pensar também, que esse encantamento, ele atravessa uma série de outras questões que não vão ser ditas por esses sujeitos que estão representados, e que nenhum dos dois diretores me parece que vai atrás disso, sabe? O Wim Wenders fica... a gente também, eu não lembrava direito quanto ele entrava na dimensão política de Cuba, mas ele fica um pouco, para um cara de esquerda, ele fica um pouco distanciado da questão política, porque aqueles velhinhos, eles têm um ressentimento desse fim de uma era que basicamente acabou porque se cortou os laços com o colonizador, né, com os Estados Unidos através da Revolução. Então tem uma... isso escapa no filme. E no caso da Mangueira, também escapa uma série de relações, né? O Tantinho, ele fala desse ressentimento em relação ao novo, né? A escola de samba grandiosa e tudo mais, mas está todo mundo lucrando muito ali também com isso, né? Só que os dois diretores, me parece que eles se colocam numa posição enquanto... Porque a direção tem a ver com a direção de arte, fotografia, enquadramento, câmera, etc., mas também com o que você recorta das falas, como é que você monta o filme, né? E eu achei os dois casos, o filme, ele fica eles ficam numa certa dimensão dessa relação da musicalidade com o lugar, né? Que não... Eu não diria que ele eu não acho que também que nenhum dos dois faça assim, um heroísmo excessivo dessas figuras, uma romantização total, não acho que seja isso, mas eu acho que também ninguém coloca sabe, uma banda podre da coisa. Até quando o Krieger fala, né, um dos sambistas, que agora eu não me lembro quem, que foi preso, que matou um cara, ficou perseguido. Isso é narrado de um jeito pitoresco, quase cômico, e não com um peso de uma violência também, né? De demonstrar uma certa violência nesse métier também. Aí eu acho que essas questões, elas escapam um pouco não são colocadas em questão dos dois filmes. Assim. Acho que os dois filmes, eles escapam um pouco. Eu achei, nesse ponto, acho que as duas direções... Estou falando isso por causa dessa ideia do olhar, né? Eu fiquei com essa impressão, assim, revendo Buena Vista e vendo, que eu nunca tinha visto, Memória em Verde e Rosa. Já mudei a bola, né? Porque Valca está pensando nos aspectos técnicos. Isso do Memória Verde e Rosa foi uma coisa que eu consegui notar mais presente, que é tipo essa história contada por eles, né? Tipo, a memória deles, é o lado como eles enxergam a coisa. Tanto que nessa parte do final, quando ele começa a falar, tipo, triste, olhando o que a Mangueira virou e não sei o quê, teve uma hora que eu fiquei, poxa, meu Deus, muito triste. Mas, peraí, calma, também não é assim. Não é só essa tristeza. Tem a galera que tá empregada fazendo isso, tipo, o Carnaval do Rio é imenso, tem muita coisa acontecendo. Aí, tipo, até pausei assim uma hora, fico, peraí, calma, volta pra se centralizar. Porque eu acho que eu fiquei pensando muito nisso também, né? De a pessoa que vai fazer os cortes dessas falas, né? Pra juntar, pra criar esse storytelling, quanto ela consegue envolver você pra chegar nesse caminho. E aí eu fiquei pensando muito nisso. De que você fica muito envolvida. Eu me envolvi mais, eu acho, com o Memória Verde e Rosa do que com Buena Vista. Não sei se pelo fato de ser brasileiro, de eu conseguir me aproximar mais, mas eu acabei me envolvendo muito quando eu estava assistindo. Mais que com o outro. Uhum. Agora, é engraçado, Natália, você falou aí uma coisa... Meu Deus, agora eu ia falar uma coisa, depois ia falar outra. Tá, lembrei. Você falou essa coisa assim, tá todo mundo trabalhando e tal. Eu acho que talvez a mágoa deles é que a Mangueira passa a ser uma instituição enorme, né, uma empresa, e deixa de ser algo de personagens, assim. O foco não são mais sambista tal, sambista tal, sambista tal, sambista tal, fulano de tal, nome. Mangueira agora é escola, então talvez a mágoa também sobrevenha disso, né? Tanto é que no final ele fala uma coisa que eu particularmente achei interessante. Ele fala assim, eu acho que é o Tantinho que fala, ele fala, se você quer destruir uma coisa, você não proíbe, você entra. Ele se referindo já à classe média, esse crescimento da Mangueira, né? Você entra e aí você tira um compositor, você tira uma pastorinha e tal,
e aí você não deixa espaço nenhum para memória. Mas aí, no caso, pelo que você falou, realmente, memória de quem? A memória da Mangueira ou memória deles, assim, de cada um deles, do histórico de cada um deles, né? E uma coisa que eu achei interessante, que eu vi, assim, entre os dois filmes, essa questão estética, audiovisual, eu não tenho a menor... eu fiquei prestando a maior atenção ao que o Walter falava para tentar aprender um pouquinho, que eu não tenho o menor... Isso me escapa, assim, sabe? Esses detalhes, assim, escapam mesmo. Mas uma coisa que eu achei interessante é que são dois filmes que apresentam uma situação mais ou menos semelhante, que é um crescimento de um grupo. A Mangueira começa a mostrar a história lá no morro, aquela coisa toda, vai crescendo, vira a Mangueira, né? E os caras lá do Buena Vista, que, aliás, eu não consegui assistir completo, mas assisti mais a metade, e pesquisei um pouco sobre o filme, o que acontece? Aqueles caras saem do ostracismo, graças a acho que foi iniciativa desse Ray Cooper lá, né? Foi iniciativa dele de unir esse pessoal e tal. Eles saem do ostracismo e vão lá no Carnegie Hall, aquela coisa toda, e tem aquele estrelato, aquela coisa incrível. Então, você vê, e na Mangueira acaba como eles falando, estamos desvalorizados. Então, são duas situações em que os dois grupos cresceram, digamos assim, só que enquanto um grupo se sente valorizado, mostrado de novo, aquela coisa emocionante, o outro diz, a gente perdeu o nosso espaço. Essa relaçãozinha que eu achei, que eu não sei até que ponto ela é válida, mas eu achei válida, eu achei interessante. Não sei, talvez seja uma mera coincidência, né? Enfim. Pronto, agora a bola. Alguém pega essa bola aí. Antes do Walcler pegar essa bola e passar de novo, eu queria levantar duas questões. Na verdade, não são afirmações, são questões mesmo, para ver o que é que vocês acham e debater aí. Acho que o Walcler vai até aproveitar um pouco aí, quando pegar essa bola. Eu acho que os dois diretores tensionaram um pouco as questões, sabe? Eu acho que eu sinto falta assim, dos dois diretores pegar, talvez seja isso um pouco do dedo do diretor que a gente sente falta aqui. Mas eu acho que eles tensionaram um pouco. E eu queria saber de vocês o que é que vocês acham que a questão do lugar influenciou nisso. Tanto o Morro da Mangueira quanto Cuba. O que é que isso influencia para os diretores não tensionarem da forma que a gente está problematizando aqui? Porque eu acho que são dois lugares de potência, né? Assim, no sentido de historicamente falando, né? E a gente vê que, por exemplo, no Buena Vista, você vê o Ibrahim Ferrer, que eu particularmente amo de paixão, assim. Chega uma hora que em algum momento do filme tem uma certa narrativa do tipo, ele estava ali na sala da casa dele e a gente disse, vamos, ele, não, mas eu preciso tomar um banho. Não, vamos agora, vamos para ali. Sabe, eu acho isso, tipo, não, você vai agora para o estúdio. Não, mas eu gostaria de ir ali tomar um banho. Não, você vai do jeito que você está agora, vamos lá para o estúdio e tal. E no Memórias, tem toda uma questão do por exemplo, o Quaju falou e tal, acho que é do Broto, daquele senhor que foi preso, que foi, enfim, jurou de morte outras pessoas e tal. A partir do momento que ele acaba de falar, já tem um corte e já vem a música da Mangueira, que é aquele apelo forte, assim, né? Ou seja, essas montagens que vão sendo estruturadas e que é um discurso, né? Ele está ali direcionando o olhar da gente Então, eu queria saber um pouco de vocês, assim, o que é que vocês acham dessa coisa da falta... Primeiro, se vocês acham que faltou, né, tensionar um pouco os discursos e mostrar um pouco mais, assim. Seria uma forma do diretor mostrar um pouco mais seu dedo. E o quanto essa questão do lugar, né, desses espaços, tem importância nisso. Então, eu passo a bola da Catarina e do pessoal ali, já inflei a bola com alguns elementos mais aí. Então, bom, primeiro eu adorei a sacada, Catarina, bem legal. Na verdade, o mesmo fenômeno, né, de invasão bárbara, né, para usar uma metáfora,
né, ele acaba tendo dois resultados, né? Pelo menos, né, da maneira como nos chega, né? Eu digo da maneira como nos chega, porque eu estava conversando com Juliana essa semana, né? O Wilson Moreira, que aparece lá, né? É um cara que, por exemplo, há 13, 14 anos atrás, a gente estava começando nossa vida juntos, e levei Juliana no Sacrilégio, né? E foi insuportável. Era o Wilson Moreira que estava lá há 14 anos atrás, e a gente não tinha lugar para ficar em pé dentro do Sacrilégio, entendeu? Assim, era uma massa de pessoas querendo ver o Wilson Moreira, que, assim, eu conhecia, mas ele pertence a um segundo escalão. A um segundo escalão. Ele não é um monarco, né? Ele não é um jamelão que estava vivo ainda na época, né? O monarco está vivo, acho que até agora. Mas não é, ele é de uma escala, de um segundo grupo, né, de intérpretes e compositores de samba, né? E, no entanto, você não conseguia entrar para ver o cara numa roda de samba, né? Então, assim, porque, voltando, né? Então, assim, uma coisa é, assim, o que está acontecendo, né? Como materialidade, como coisa no mundo, aquilo que se aponta, olha, o fenômeno. Outra coisa é o que a gente está assistindo, né, através do documentário e da maneira como montaram aquilo, né? Talvez seja menos problemático ou contraditório no caso do Buena Vista, porque, de certa forma, é um doc, né, que cumpre um arco, né? Quer dizer, que cumpre um arco longo, digamos assim, e que tem um projeto por trás, que o projeto nem é do Wim Wenders, quer dizer, e o Wim Wenders adora fazer isso, viu, gente? Não sei se vocês viram o Sal da Terra, que é o doc que ele faz para o Sebastião Salgado. Não sei se você... É maravilhoso esse doc. Mas, de novo, quer dizer, é a câmera do Wim Wenders ali, né, sendo, de certa forma, filtrada, né, pela existência das imagens de Sebastião e da vida de Sebastião. Não tem a dúvida, assim, não tem... Sebastião está narrando o filme praticamente o tempo inteiro, e aí é muito engraçado. Isso é um belo exercício, tá? Você pegar o filme do Wim Wenders sobre o Sebastião Salgado e o filme do filho do Sebastião Salgado sobre o próprio pai. Assim. Aí, de novo, você cai na mesma situação. Quer dizer, um documentário, né, que pretende narrar a vida, né, do grande fotógrafo, da grande pessoa, né, que é Sebastião Salgado, né, e um documentário, no caso do Wim Wenders, né, que é Wim Wenders. É Wim Wenders. Você está vendo Wim Wenders. Você pode até não ter gostado daquele, mas é Wim Wenders. Não tem jeito. A câmera é Wim Wenders. Nada que está ali está buscando algo que não diga respeito a uma tentativa de produzir uma linguagem, sabe? De dizer alguma coisa de forma autoral, né? E isso, para mim, talvez a grande diferença, né? E eu não estou fazendo essa distinção, longe, hein? Se você pega Eduardo Coutinho, antes que vocês me achem aqui né, o cara colonizado, ele só gosta de alemão, está até com o negócio ali da União Soviética, comunista, não sei o quê, minha cor nunca será vermelha. Enfim, eu posso citar dois caras, um inclusive eu já trouxe, tenho o mérito de ter trazido aqui em Maceió, né? Mas dois caras que eu amo, o Eduardo Coutinho e o Vladimir Carvalho. Vladimir Carvalho, já tive o prazer de sentar muito bêbado numa mesa com ele e falar para ele que O País de São Saruê foi o filme mais importante que eu vi em toda a minha vida. E ele fez uma cara assim, totalmente blasé, assim, tá bom, já ouvi isso um monte de vezes.
Então, eu acho isso, quer dizer, você pega um filme, quem vai fazer um filme? O assunto por isso eu estava preocupado no começo da gente fazer a separação, né? Quem vai fazer um filme sobre moradores, né, de Copacabana, que moram num prédio, de apartamentos ali pequenos, né, moradores com histórias altamente banais, de solidão, outros não, porque tem casal de velhos que são entrevistados. Quem vai fazer Edifício Master? Que não Eduardo Coutinho. Né? Quem vai fazer... por exemplo, uma coisa, eu estava falando com o Cadu, acho que na última reunião, como é que a gente vai pensar esse repertório, né, desses encontros? Eu acho que a gente tinha que trabalhar para isso um Saruê. Entrar no país São Saruê, porque quem vai trabalhar o sertão com tantas camadas narrativas que começa falando de uma gênese, o próprio sertão fala, né? Olha lá, né? No começo não era nada, é o sertão falando, e aí vai falar dos índios, vai falar do homem branco, e aí daqui a pouco tem a música do... Como é que chama o cara que jogou o violão lá? Estava falando disso. Morreu esse ano. Que fez a trilha sonora de Deus e o Diabo na Terra do Sol. Bom, enfim, deixa eu falar. Enfim, música, fotografia. O cara foi tão sem equipamento que ele vai para o sertão com câmera muda, não tem captação de áudio, então ele tem que ir para as rádios do interior. Então, ele filma os entrevistados, grava as entrevistas na rádio do interior e junta aquilo de uma maneira, assim, tão magistral, mas, assim, aquilo não é mais filme para mim, aquilo é uma ópera. Aquilo é, no sentido rigoroso da palavra, quando você junta várias artes, né, e aí você faz uma ópera. Assim. Então, assim, eu acho que tem isso. Na verdade, eu acho que tem. E aí, de novo, eu não estou desmerecendo uma coisa pela outra. Eu acho que tem documentários que têm uma função quase etnográfica, né? Assim, já fiz dessa forma, tá? Como realizador, eu já fiz dessa forma. Então, assim, qual é o objetivo? Um resgate. Então, o cinema cai para segundo plano, e eu vou ali e vou, por exemplo, entrevistar uma senhora que guarda um alto natalino na cabeça, né? E ela, o filme vai ser tudo que ela lembrar, porque quando ela morrer, acabou. Entendeu? Então, dane-se o cinema. Vai ficar chato, dane-se também. Estou pouco me lixando, estou fazendo um resgate, ponto final. E tem documentários, né, que tem essa linguagem mágica, né, a ponto de você dizer, mas isso é documentário, ficção. Eu estou vendo um filme de arte, eu estou vendo uma coisa que está me tirando aqui desse plano vulgar, cotidiano, prosaico, né, e está me jogando, assim. Eu falei tudo isso para o Vladimir na mesa, bebendo muito, assim. Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu falei para ele, assim. Eu convidei ele para... Ele estava lançando o Rock Brasília na época, tá? Que acho que foi um ele está vivo ainda, não morreu não, mas foi dos últimos filmes que ele fez, uma homenagem à Legião Urbana e todo aquele cenário dos anos 80, que ele tinha um monte de material de arquivo. E aí ele foi para o NIT, lá para Tiradentes, né? Um espaço que já até acabou, nem tem mais, assim, que é um estúdio, assim, a gente botou umas arquibancadas, e ele deu uma aula, né? Assim, foi maravilhoso, assim, e, enfim, foi muito legal, assim, foi a única vez que eu tive com ele também. Então é isso, você já até me perdi agora, mas assim, achei fantástico o teu comentário, Catarina, retomando o começo, assim, de um jeito meio abrupto, mas eu não tinha, realmente, é verdade. Assim, agora não falando de linguagem, né? Falando dessa questão do resultado que você está tendo ali das coisas, né, na tela, né? E é muito interessante isso. E, ao mesmo tempo, eu levanto cá minhas dúvidas, né, sobre esse queixume dessa galera, sabe? Exatamente o que você levantou. Né? Assim, você vai...
Por exemplo, né, eu já vou passar a palavra, é a última coisa que eu falo. Mas, por exemplo, uma coisa que é um ponto, um signo ali central no filme de Memória Verde-Rosa, a velha guarda. Se você começasse a circular no Rio de Janeiro de 1990 e falasse assim, como é que eu faço para ver a velha guarda da Mangueira, da Portela, do Salgueiro? Galera, velha guarda, o que é isso? É um regimento? O que é isso? Assim, ninguém sabia, não tinha. Não tinha. Assim, eu vi show do Paulinho da Viola em 1990, que não foi ninguém. Não é dizer assim, não, tinha 20 pessoas. Não tinha ninguém, só tinha o pessoal da produção. E eu. Eu fui para fazer uma matéria. Não tinha ninguém. Eu toquei violão com ele. Ele não fez o show. Não foi ninguém ver Paulinho da Viola. Rio de Janeiro, 1991, 92. Ninguém queria saber de samba nessa época. O samba estava morto. A Lapa, gente, não, essa Lapa que aparece aí, uau, pô, legal, chegou no Rio, vou para Lapa à noite, todo mundo vai para Lapa, né? Os arcos ali, o circo voador. O prefeito Conde, em 1995, porque foi, cara equivocado, foi num show de punk rock, Ratos do Porão. A galera só não chamou ele de bonito, né? Aí o cara, bicho, mandou fechar o circo voador. Era a última coisinha que ainda estava ali rolando. Um negócio, onda rock, né? E alguma coisa de MPB que rolava ali. Tim Maia, né? Cheguei a ver Tim Maia. Cara, quando fechou o circo, a Lapa acabou. Né? Aí acabou, mas acabou. Ninguém mais... Virou de novo um bairro proletário, né, que vai trabalhador da construção, a prostituição de baixo meretrício, e a classe média fingiu que não existia Lapa. Acabou a Lapa. Aí essa retomada, né, começou com um bar chamado Semente, e aquela galera, Tereza Cristina, coisa tal. Eu sei que eu estava voltando dos Estados Unidos, 2001. Aí começou o Semente, não sei o quê. Cara, daqui a pouco o negócio foi. Claro, apoio de prefeitura, sem dúvida alguma, apoio de capital privado. Aí a coisa foi, em 20 anos, virou Montmartre. Né? E esses caras foram beneficiados. Aquilo que aparece no documentário, isso está na minha pesquisa lá de doutorado, a Rádio Nacional não tocava samba, ela tocava rumba, bolero, ritmos que não é... O samba era um negócio... Aí depois a coisa veio o resgate, né? Getúlio Vargas, coisa e tal, ícone nacional, Ari Barroso, a coisa foi se ganhando outros contornos, mas ainda assim, se tu pensa Mário Reis, Ari Barroso, você está falando de compositores do asfalto, você não está falando da galera. Essa galera só vai ser resgatada por essa geração Paulinho da Viola, Bete Carvalho, que é um desvio, né, da marca MPB, né, que vai fazer uma MPB buscando uma raiz, né, lá no samba de roda, no samba do morro, no Partido Alto, coisa e tal, e vão levar isso, né, vão deixar isso, digamos, confortável para a classe média, né, para a estética da classe média. Ninguém quer ver um negro sem dente, magro, desse. Ninguém quer ver isso, não, galera. Quer ver, não. E aí esses caras, né, de novo, foi uma revitalização, porque o samba caiu em baixa nos anos 80, e essa baixa durou muito tempo, muito tempo. Movimento Brock, né, do Rock Brasil. Depois, por exemplo, o que aconteceu no Maracatu, que vocês devem saber mais do que eu, né, na época que vinha Chico Sainz, Nação Zumbi, tinha uma noite só para eles no Rio de Janeiro, só para tocar no Noites Cariocas. Cansei de subir de bondinho para o Noites Carioca para ver a noite pernambucana. E não tinha uma noite de samba. Não tinha noite de samba. Né? Aí tocava Jorge Ben, mas não é samba, né? Esses caras, era o carnaval ali, a escola de samba. Então, assim, eu não sabe, aquela mágoa toda ali, mais ou menos, sabe? E aí eu concordo muito com você, Catarina, que assim, tem caroço nesse angu aí, a coisa não é tão, né,
Tá bom, gente, parei, hein? Tô falando pra caramba, assim, coisa mal de professor. Vou até cortar. Repasse de bola aí, temos espaço aí pra gente escutar. E Mari, vai. Pegando essa bola aí da mangueira, bola, da bola, da bola, da bola, eu acho que, assim, eu tive outra visão, tipo, não do Valco, assim, que realmente frequentava, mas, assim, o meu avô, ele viveu aquilo, basicamente. Meu pai nasceu em Duque de Caxias por lá, então, assim, quando eles falaram que era coisa, assim, muito de porta, pra mim faz muito sentido não ter, tipo, shows de casa grande, porque realmente não existia, era coisa que você andava na rua e via tocando. E era mais sobre o dia a dia mesmo. Meu avô escuta até hoje isso. Quando eu vi o filme, eu lembrei muito dele, lembrei de tudo, das coisas dele. E eu entendo essa parte deles se queixarem, esse queixamento ser excessivo, né, da memória, mas eu acho que hoje a coisa ficou tão lucrativa, assim, que eles se queixam da memória do samba de porta. Não, foi isso que eu entendi, assim. Não sei se é porque eu sou meio parcial nesse documentário, mas eu vi tudo assim e lembrei muito, muito. E sobre esse ponto também do Buena Vista Social Club que a Catarina falou, eu também notei essa diferença desses rumos, né, que eles tomaram nos documentários. E eu fiquei muito incomodada, eu gostei muito do Buena Vista, mas também fiquei muito incomodada com esse ponto de eles estar sempre focando nessa gravação desses do estúdio, eles indo para lá sempre, porque parecia que o documentário era sobre essa ação só, para mim, pareceu. O Mangueira também foi mais abrangente para mim, e eu notei, assim, como diz, meu Deus? Esse deslumbramento maior de dentro para fora, assim, do Buena Vista, que eles queriam, eles falavam muito no documentário que eles queriam muito para Nova York, não sei o quê, e tocar em outros cantos, e foram para Amsterdã. E foram coisas que não aconteceram no Mangueira, né? Eles criaram a própria comunidade sempre. E eu acho que foi muito mais coletivo, assim, apesar de tudo. O cenário, as músicas e tal, o Mangueira, eles retratam como eles faziam pandeiro nas letras. Do couro de gato, porque não? Gente, aquilo. Deixa, eu preciso. Desculpa, mas eu preciso falar. Meu Deus, como eu fiquei assustada com aquilo, que eu nunca soube de uma. Que é isso, e ele fala no máximo uma tragédia. Pega o gato, pega a sardinha, pega o gato, pá, outro. Como assim? Desculpa, Marina, pode continuar. Eu só precisava falar que eu tinha até. Que absurdo, gente. Mas o que eu sei, assim, da família é dessas coisas mesmo, do povo carioca lá do Rio. Era tudo assim, porque não tinha que se virar mesmo. E aí eu notei mais essas imagens, como o Cadu questionou, eu acho que, de certa forma, foram um pouco mais ligadas à música, né? Eu não falo espanhol nem nada, mas, assim, eu pesquisei umas letras de música do Buena Vista e eu vi que tinha muitas músicas, assim, mais românticas, eu notei. Então, o cenário, eu acho que se perpetuou em volta, não da romantização, porque os dois romantizam, mas através dessa composição. Enquanto o Mangueira eu já vi refletir na construção das favelas e tal, porque isso aparecia mais nas letras. E aí eu acho que também não acho que eu vi uma posição assim muito forte, mas acho que o Mangueira ele cambiou mais para você subentender como eles vivem, como são as questões que eles vivem. É isso. Passei a bola. Vou pegar a bola. Então, eu entendo tudo. Eu gosto muito dos dois filmes, gostei muito dos dois filmes. Eu já tinha visto o Buena Vista, vi agora com um olhar mais focado, né? Mas eu entendo todos os pontos e concordo muito com o Henrique, concordo muito com o Mari. Agora, eu acho, a minha impressão é que são dois filmes que eles
eu não entendo de realização, né? Mas me parece que eles vieram com uma narrativa final já pronta, e eles tinham que mostrar, e eles queriam mostrar isso no fim. Já sabia qual seria o fim. Então essa romantização da memória no filme da Mangueira me pareceu forçada também, por todos esses pontos que o Walker botou, mas parecia que ele queria falar disso, então, no filme. Enquanto no Buena Vista me incomoda menos, porque eu acho que era sobre aquilo, sobre a gravação, sabe? A minha impressão é isso, sobre essa gravação, sobre esse deslumbramento do americano que veio e ia gravar um disco. O Ray Cooder é um pesquisador de música de todo jeito, então ele queria gravar um disco com africanos e cubanos e tal, coisa que Paul Simon fez já também quando foi para a África do Sul, na época do Apartheid, gravou aquele disco do Graceland, né? Estou falando que é um disco que eu adoro também. Aí, eu acho que era sobre aquilo, sabe? Então, essa visão essa crítica mais social que a gente tem, não era muito o foco do que ele queria, talvez. E o Ray Cooder, quando chegou, pelo que ele conta, quando ele chegou em Cuba e os africanos não puderam chegar lá, porque tiveram visto caçado, algo assim, ele se deparou com aquilo e se deslumbrou, né? Com aquela qualidade de músicas que ele ouvia quando antigamente e que ele não conhecia quais eram os músicos, são músicos excepcionais mesmo. Então, acho que ele já tinha essa narrativa pronta dessa apoteose no fim, que ele coletou aquelas imagens, coletou as impressões, as memórias também, mas o filme era aquilo, era sobre aquilo. O personagem era, de certa forma, o guitarrista americano que se deslumbrou com aquele cenário. Então, não me incomoda, eu entendo todos os posicionamentos e concordo totalmente, mas não me incomoda tanto, porque não me parece forçado, sabe? Me pareceu genuíno mesmo. Enquanto na Mangueira, eu adorei o filme também, mas aquela coisa final da memória me deixou, como o Walker falou. Eu concordo que deve haver, com certeza deve ser genuíno de certa forma, mas não me parece tão, me pareceu um pouco mais montado aquilo. Só essa jogada de bola de volta aí, quem quiser. Mas só para fazer uma coisa assim, existe a questão financeira, a gente não sei se a gente pode estar levando só para isso. A Mangueira é uma empresa, é uma coisa enorme, ela não digo implodiu, ela virou algo que ela não esperava que viraria e tal. Tem a questão financeira, todo mundo se beneficiando disso, mas eu acho que não deixa de ter realmente. A gente tem como negar que o fato da classe média ter subido o morro deve ter transformado tudo aquilo ali. Aquelas imagens daqueles ensaios, eu fiquei deprimida com aquilo. Entendeu? Traz um lado bom, óbvio que traz. Mas eu acredito que, de certa forma, mesmo que eu também acho que, Igor, concorda, tem aquela forçação de barra ao final do filme, né? Eles querem... tem aquela coisa, deixar tudo emotivo, e eles conseguiram, pelo menos comigo, eles conseguiram esse efeito, né? Mas eu acho que, mesmo que tenha sido intencional e um pouco forçado, eu acho que não é tão sem sentido, não é sem sentido, e ninguém aqui disse que era sem sentido também, que tem essa mágoa, realmente, que tem essa coisa, assim, porra, a Mangueira agora não é mais... a Mangueira agora não somos mais nós, e menos ainda nossa, né? Virou outra coisa. Pronto. Cadu, pega a bola. Parece uma... Rapidinho, Cadu. Eita, a Catarina caiu, né? Tá de boa. Eu tô adorando. Não, eu concordo. Eu acho que é genuíno também. Me parece um pouco da perda do protagonismo, assim, uma coisa meio que se espalhou muito e tal. Só concordando, a Catarina voltou, só concordando. Me parece essa perda do protagonismo, essa memória afetiva que havia, dessa sensação mais de comunidade. Acho tudo bem genuíno também, realmente. É só um... Posso...
Rapidinho. Vai lá, Henrique. Agora Depois estamos num ponto sensível, que foi um Já motivo tô. briga Já aqui em casa essa semana. Esse ponto foi motivo da gente briga, Exato. debate. Então, já estou fazendo as inscrições aí. Temos o Henrique, a Ju e eu fico por último aqui. Vai lá, Henrique. Não, eu só queria concordar com o Igor, né? Quando ele fala do protagonismo, né? E de quem na realidade são os protagonistas dos dois docs ali, né? E para que ele serve, né? Porque o Buena Vista ele vai contar a história da relação do Cooder com aqueles músicos e pronto. Né? E o outro, não, ele tenta contar uma história mais ampla, né? Ele vai, talvez por isso, o final, esse final meio forçado do Memórias em Verde e Rosa, que eu também senti um pouco forçado, mas o Wim Wenders, se você prestar atenção, as últimas cenas de Cuba, são 3 frases, quer dizer, são três ele coloca esta revolução é eterna, você vai passeando, aí tem escrito no muro, aí depois ele passa na frente de um teatro que se chama Karl Marx, e o R de Marx caiu, então tá Karl Marx, né? E por último tem uma coisa que é nós cremos nos sonhos, né? Então essas 3 frases são uma porrada, né? Então, ele essa hora ele deixa de, vamos dizer, de coexistir como apenas mostrar, né? E diz, não, né? Eu sou o diretor dessa porra toda, né? Né? Eu quero mostrar isso mesmo, entendeu? O tempo todo, Henrique. Ele não... Agora, peraí, que eu estou inscrita! Mas eu vou pegar esse ponto também. Enfim, a gente está falando do Wim Wenders, certo? A gente está falando do diretor com D maiúsculo, para todo mundo assistir. Quem gostou dos mapas sonoros lá do Nordestâncias, assiste só sobre Lisboa, porque é incrível, né? Enfim. Mas pegando nesse ponto, Henrique, e na questão do forçar e do não forçar, e do genuíno, não genuíno, tem que tomar cuidado com o genuíno e não genuíno. São palavras de escapar, muito escorregadias, né? De fato, a gente pode pensar que esses compositores perderam parte do seu capital simbólico, não em relação ao passado, porque a gente estava conversando até sobre essa ideia, né? A criação da ideia de uma velha guarda colocar esses caras num pedestal, não é perder. Então, simbolicamente, eles têm mais segurança desse lugar simbólico até a partir do momento que ele é da velha guarda, dentro da Mangueira e fora da Mangueira. E acho que, então, é uma perda, mas tem uma questão também que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala das memórias que são narradas para outras pessoas, né? A gente tem a tendência a pensar essas memórias como transparentes, e como se o cara não estivesse falando para um diretor da Zona Sul Carioca, que tem uma expressividade familiar dentro do campo cultural do Rio de Janeiro. E quando ele fala isso, e o filme termina num lamento sobre isso, ele sabe muito bem, sabe a coisa do Stuart Hall, não são tolos culturais? Ele sabe muito bem que isso tem um efeito, né? Ele precisa chorar essa tradição é o que ancora ele como velha guarda e, portanto, dentro do pedestal. Então, não é nenhuma questão se é genuíno ou não, eu acho que a transformação ocorreu, não dá para dizer que é a mesma coisa. Você tem samba enredo, não é mais composto necessariamente por pessoas da comunidade, isso aí mudou mesmo, enfim, totalmente, nesse ponto, houve uma transformação radical. Agora, e ele pode sentir também isso que ele está falando, mas o ato de dizer isso para o cara não é ingênuo também, né? Acho que tem que tomar cuidado. Como não é ingênuo o Wim Wenders no filme todo, porque tem uma cena que eu acho melhor até do que as frases, a gente estava conversando também sobre ela pouco antes de começar aqui, revendo os trechos do Buena Vista, tem uma cena incrível que o Wim Wenders diz, olha, Cuba é
sensacional, que é uma cena que começa com piano no teatro antigo, né? Aqueles teatros lindíssimos de Cuba, já todos caindo aos pedaços, e o piano, e o piano, e o piano, daqui a pouco vem as meninas que estão lá treinando, e Cuba é uma potência atlética, né? E aí você vê, você junta esse velhinho, né, que de alguma maneira a revolução, a gente pode pensar que prejudicou nesse sentido da carreira musical dele, nos cabarés e nos teatros de Cuba, mas o Wim Wenders está ali botando uma mensagem, ele está mostrando a Havana, e ele está mostrando a Havana como alguém de esquerda mostraria a Havana, só que ele é sutil. Aí, nesse ponto, tem uma diferença, assim, até de maturidade mesmo dos dois diretores, talvez. Olha, eu fazendo juízo de valor um pouco, porque o Wim Wenders, ele consegue produzir, encaminhar a gente para o final que ele quer também, para a tese dele sobre isso, com uma sutileza maior, né? O Krieger, ele vai para né? Nossa, que tristeza. Eu também fiquei pé da vida, assim, de ver. Eu já tive naquela quadra, numa situação que quase que a gente morre para sair dali. De tanto gringo e não sei o que, já tinham escolhido samba. Foi um samba que foi sobre Portugal, inclusive. Aí tava, a gente chegou cedo, estava olhando o Museu da Mangueira, bem cedo mesmo. Daqui a pouco eu escuto uma voz tocando, gente, parece Alcione, não? Estão tocando Alcione. Não estão tocando Alcione, era Alcione numa mesa, assim, no meio do... Então tem... E aí depois, tipo, 2 horas depois, tava, sei lá, Preta Gil, não sei o que, e tava, assim, impossível de você se mexer. E era todo mundo branco, né? E aquelas imagens de cima da galera da Zona Sul carioca e do Brasil todo, e do mundo, das zonas sul do mundo inteiro, né? Agora, e isso me incomodou também. Eu falei, olha, eu falei até, eu lembro que assistindo, eu falei, olha, interessante, até agora, até esse ponto, o filme era todo negro. Alguns sambistas são brancos, né? Não é uma questão quantitativa, mas assim, era um mundo da negritude. E aqui, nessa imagem para frente, esse mundo agora mudou a cor do filme, assim, a cor das pessoas que aparecem no filme. E isso também me pegou, me capturou minha emoção, mas assim, a gente também, acho que em termos metodológicos mesmo, até de pesquisa mesmo, é importante que a gente também faça esse passo para trás, sabe? Peraí, capturou minha emoção, tudo bem, deixa fruir, que lindo, Mangueira, que lindo, que lindo. Mas é legal fazer esse passo atrás também e entender que essa memória que está sendo narrada ali também... Sabe isso que a Natália falou? Mas peraí... Tá gerando emprego, tá não sei o quê, tem um monte de gente trabalhando, os barracões são imensos, a comunidade trabalha bastante nos barracões das escolas e tal, inclusive teve um impacto econômico enorme esse ano por conta disso. Então não é bem assim, vamos ter calma, né? Vamos ter calma, porque também, senão a gente embarca nessa narrativa e romantiza, inclusive, a pobreza que aparece no filme, né? Então era bom quando não tinha a classe média chegando, o dinheiro circulando minimamente, continua muito mal, né? Isso não alterou. A estrutura social do Brasil não se alterou porque a Mangueira cresceu. Mas mudou, algumas relações foram alteradas, né? Então, acho que... Só para pegar vários pontos, né? Assim, mas é porque eu acho que a comparação dos dois filmes ela é interessante por isso, porque tem questões que são da narrativa, questões que são das pessoas que estão no filme, né, falando sobre suas memórias e tal, da maneira como encaminha-se isso no filme e da maneira como o lugar aparece, porque, assim, essa imagem, para mim, é uma tese sobre Cuba, essa cena do piano e das menininhas, as meninas muito felizes, né, dançando, e um encontro aí de 2 Cubas muito interessante, assim. Calê. Então, eu vou pegar também como ajuda diversos pontos, assim, eu acho que esse olhar que a gente vê para a velha guarda, ou seja, um olhar, de certa forma, para trás, ele não está dissociado dessa forma que a gente, tipo, do presente, né, assim, no campo simbólico, por exemplo, tem essa questão do eterno retorno, né, de você ter essa necessidade de recontar os mitos para que aquilo sobreviva também. Tem um detalhezinho no final do Memórias em Verde e Rosa, que ele coloca um samba que ele fala lá dos compositores antigos, dos compositores novos com o mesmo sangue nas veias, né? Porque, pô, a Mangueira ganhou vários carnavais agora, inclusive fez sambas maravilhosos, né? Aquele História para Ninar Gente Grande, agora da Marielle e tal.
Tipo, são sambas maravilhosos, assim. E eu gostei, tipo, eu sempre gostei muito do Buena Vista, né? Esse Memórias em Verde e Rosa eu assisti agora, mas eu acho que é mais por a questão da música mesmo, do encantamento da música, é isso que deixa a gente... É claro que a gente precisa ter esse pé atrás enquanto a gente vai ver aquilo com o olhar do pesquisador, daquele cara que quer ver e tal, e a música meio que sobressai, assim, das coisas, e me fez lembrar um samba muito conhecido, que eu acho que é uma relação que eu tenho com ele, muito parecida com o que eu tenho com esse documentário Memória Verde Rosa, que é o Feitiço da Vila do Noel, que é uma música linda, é um samba lindo, mas ao mesmo tempo, quando a gente vai olhar, né, que é aquela rixa que ele tinha com o Wilson Batista, né, que é um samba da Vila Isabel, que ele fala, mas a vila tem um feitiço sem farofa, né, tipo, a vila é o lugar do bacharel, enquanto os outros é o lugar do malandro, ou seja, do preto, sabe? Então, eu acho que é essa sensação meio louca que a gente tem com a música, né, velho? Que ela coloca a gente, pô, o feitiço da vila é lindo, e quando a gente vai olhar, tem toda essa questão do cotidiano e dessa questão social que tem na música, e que a gente vai olhar, não é tão bonito assim, né? E eu acho que foi por isso que esses dois documentários, eles me pegam tanto de jeito, assim, porque tem essa coisa da música que me arrebata nos dois, são duas questões de música que eu gosto muito, né? Mas tem essas outras questões por fora, e você emendar tudo, assim, eu acho que essa discussão, acho que acaba me aproximando de gostar dos dois filmes, assim, né? Então, é impressionante como isso acontece, né? Por exemplo, e como acho que a música na questão de letra mesmo, do Buena Vista, o pessoal do Compai, da Omara, do Ibrahim, nem tanto, embora tenha também, mas a presença do lugar nas canções de escola de samba é maravilhoso, né? Tipo, esse reaviver do samba aí que o Wagner estava falando, por exemplo, você pega o Roberto Ribeiro falando da Serrinha, né, na Estrela de Madureira, eu escuto aquilo ali e fico louco, né? Que coisa do lugar, mas como ele fala daquele lugar e tudo mais, mas ao mesmo tempo, esse pé atrás da gente, desse olhar analítico, né? Vai ver o quanto de romantização que há nesse processo, né? Passo a bola também aí, viu? Eu vou pegar rápido só sobre isso, tá? Eu odiaria que o pensamento analítico acabasse o encantamento. Eu acho que a gente decretaria uma morte de tudo aquilo que move a gente, né? Como humanos. Acho que eu gosto de pensar assim, eu gosto de revisitar meus ídolos, conhecendo as brechas deles, sabe? Porque evita que a gente coloque como... Quando a gente põe no pedestal, sabe a história do profanar, né? Quando a gente põe no pedestal, eu acho que a gente corre o risco de, eu diria, não entender, mas não é, a palavra não seria entendimento, mas de não fazer esse... Eu acho que Walker, quando começou a falar dele lá no comecinho, ele falou da opacidade da transparência, né? Quando você bota no pedestal, na verdade, eu acho que você transforma em transparente. Você deixa transparente. E quando você tira desse pedestal e você trata a partir de uma perspectiva de que pode continuar sendo encantador, mas a gente vai olhar o que está aqui, porque o que está aqui, nem tudo aqui é encantador, que eu acho que a gente termina fazendo isso também com a cultura popular, é encantador, mas não dá para dizer que matar bicho puxando pelo rabo é bonito, assim, não dá. Exato. É bonito no sentido de que vamos normalizar isso, né? É entender esse encantamento, mas entender esse encantamento também nesse sentido de entender que esses ídolos são opacos. Eles também têm esse lado dark side, né? Assim, também existe esse... E tudo bem, né? E vamos pensar sobre isso. Enfim. Eu vou pegar
a fala do Igor lá atrás, que eu achei bem legal. É isso, né? O Buena Vista é um filme sobre um projeto, né? É um filme sobre um projeto. Ele não... E é Wim Wenders, com a mão firme dele, com a presença dele firme, e ele está fazendo um filme, né, ilustrando, interferindo, né, com as questões políticas, a identidade política dele, né, colocada ali o tempo inteiro, né, mas é um projeto do Ray Kuder, na verdade, e ponto final, né, que vai se desdobrar dali, coisa e tal, né, e os personagens desse filme, eles estão em função desse projeto, estão tirando vantagens disso, não vamos nos iludir também, né, depois uma outra questão, já não me lembro se foi levantado em algum ponto, mas vamos lembrar uma coisa também, que culturalmente, por incrível que pareça, Cuba é muito mais global do que o Brasil, infelizmente isso é verdade. Né? Cuba tem um trânsito há décadas, antes e depois da Revolução, com os Estados Unidos. Né? Cuba tem um ritmo muito mais facilmente aceito no mundo, que é o bolero, que é a rumba, né? Que já chegou em Hollywood, né? E o americano acha que aquilo é samba, acha que o samba é rumba, tem até uma letra, né? Acha que o samba é rumba. Enfim, e nós, seja, enfim, pela formação histórica, social, enfim, continental desse país, nós temos muita dificuldade, né, de nos percebermos lá fora, né? São raros os momentos que isso acontece. Mas o que eu queria levantar mesmo, tá? Que eu acho que isso... Porque, de novo, né, e por isso que eu acho que foi tão perspicaz a fala do Igor, né, porque a gente sempre fica esbarrando, né, isso é uma coisa que nas minhas aulas de audiovisual estou sempre preocupado com isso, essa coisa da forma e do conteúdo, que por mais que seja metafísico, você querer separar, pelo menos assim, para uma introdução de um debate, eu acho interessante, né, para você não confundir as coisas, né, quer dizer, o modo de fazer o audiovisual, né, e o que está ali dentro acontecendo, porque muitas vezes esse tipo de confusão gera um efeito que é esse da transparência e da opacidade, quer dizer, você achar que o Memórias Verde-Rosa, que aquela realidade que foi ali retratada, recortada, editada, falada, quer dizer, olha quantos filtros estão acontecendo, é óbvio que o Tantinho, né, saiu dali e falou, porra, esse cara aí, entendeu? Toma minha cachaça aqui, enche meu saco, assim, sei lá também, enfim, é um recorte, né? E é um recorte que corre o risco de passar que aquilo ali, né, dá conta de um todo. Cadê, por exemplo, a igreja evangélica? Ou vocês acham que a Mangueira é o único morro que não tem igreja evangélica? Né? Então, é um excesso de romantização nesse sentido, e que, na minha opinião, o Wim Wenders não cai da mesma forma, não cai com a mesma intensidade, porque, como disse bem, o Igor percebeu bem, se trata de um projeto, um filme sobre um projeto, e ponto final. E ele descreve esse arco, e ponto final. Enquanto que o documentário da memória, ele dá uma falsa impressão que, vendo esse documentário, pronto, já entrei na Mangueira, agora eu conheço a Mangueira, agora eu sei a história da Mangueira, inclusive, né? E assim, aquele Palácio do Samba, gente, ali foi uma confusão, foi um saco de gato, né, uma briga pra caramba ali, quem é que ia ser a diretoria, quem que ia mandar, e uma briga entre eles. Porque tem um paradoxo aí, que foi uma coisa até que eu anotei quando eu vi o filme, né, o Memória, né, que para mim é o seguinte, né, como é que você reclama, né, de uma identidade, né, que é construída exatamente no contraste com a cidade, né? Então, o documentário também passa uma muito falsa impressão de que o Rio de Janeiro são duas cidades, entendeu? Aqui é a favela, e aqui é o asfalto. Mais ou menos. Assim, como carioca, já entrei em favela por 1000 motivos, assim, né? 1000 motivos, né? Baile funk, ONGs, enfim, tem várias formas, vou comprar um treco, porque tem um eletricista, até para pegar câmera, no morro que tem ali no Catete, tinha um gringo doido que veio para cá, se apaixonou, casou com uma mulher da favela, né, trouxe os equipamentos dele, acho que da Alemanha, sei lá de onde,
montou a produtora dele dentro da favela, e quem quer alugar o equipamento dele sobe lá e pega e sai com uma câmera caríssima, e não tem notícia de roubo, nem na hora de buscar, nem na hora de entregar, porque tem um acordo ali, tranquilo, para não sujar o trabalho do cara. E o cara é um cara também que promove uma série de ações legais entre as crianças, aula de audiovisual para as crianças, enfim. Então, assim, é tudo muito, mas muito mais complexo. E o paradoxo é o seguinte: eu estou aqui me queixando, né, de que a cidade invadiu a minha favela, né, o branco invadiu o meu espaço. Ora, mas antes eu me queixava, né, que a polícia quebrava meus instrumentos, né, que eu não tinha nenhum tipo de inserção. Como é que isso fica? Né? Assim, me parece uma coisa... e aí é muito Stuart Hall isso, né? Se quiser ir para o outro lado, é muito Carl Smith também, né? A invenção do inimigo. Né? Então, a identidade se constrói pela alteridade. Né? Então, os caras estão reclamando de uma identidade perdida porque a alteridade só avisou, é isso? E aí eu já não estou mais falando de filme, não. Eu estou falando... Eu tô assim, de repente, eu tomei aquilo ali como se aquilo fosse uma realidade onde não existe igreja evangélica, né? Onde quase não se falou de crime, né? Imagina, né? Um nome, por exemplo, como Buraco Quente, por exemplo, né? Que vocês imaginem o que era o dono do morro, né? O que é o dono do morro? Ou não, isso foi inventado com Crivella? Lógico que não, né? Apesar de detestá-lo. Isso, então, é uma mentira. Quer dizer, quando eu passo a pertencer à cidade, eu deixo de ser Mangueira? Não, desculpa, de jeito nenhum. Inclusive porque existem várias estratégias, né? Eu conheço várias escolas, assim, no Rio de Janeiro. Tem um projeto, por exemplo, chamado Meu Cantinho, se a gente conseguisse articular para ir lá. O fundador, que é o Clóvis Sete Cordas do Jamelão, já faleceu, o Jamelão já faleceu, mas o projeto está lá formando crianças no choro, né? Esse lugar fica ali na Lobo Júnior, ali na Penha, tá? É um lugar que, se bobear até hoje, você vai pagar R$1 no pastel, super bem feito, tá? E R$3 ou R$4 numa garrafa de Brahma, tá? E é um lugar maravilhoso, né? Que a galera da Rádio Nacional, né? Né? A minha tese de doutorado nasceu naquele lugar, entendeu? Sendo embriagado pelos velhos músicos da Rádio Nacional, entendeu? Então, assim, aquilo ali, o que é aquilo? Bom, são estratégias. Estratégia é a ação do mais fraco. Porque quem é forte não precisa de estratégia, ele entra de sola. Entendeu? Agora, quem é mais fraco, ele vai criando as estratégias. Então, tem muitas estratégias. Não dá para... meu Deus, perdeu tudo. Táticas, não? Táticas, não? Táticas, estratégias. Ele não entrega o jogo, né? Os maores, para baterem os ingleses, cavaram a terra, né? Inventaram, já tinham isso, né? A trincheira. Quando veio lá a coroa britânica, se lascaram, né? Então, de novo, né? Quer dizer... Tem muitas estratégias, né? Lotar o sacrilégio, uma entrada a R$40, R$50, o Wilson Moreira botou bom dinheiro no bolso ali, pô. E aí? Aí ele deixou de ser Mangueira, mas as pessoas estão indo para ver Mangueira, né? Então tem, até nessa reclamação, né? Acabou o samba de rua. Cara, o samba... Bom, chega na galera da favela, samba ou funk? Assim, por exemplo, um documentário que quer dizer o todo da Mangueira e não fala em funk, ou não tem funk na Mangueira. Só quando aparece a escola de samba no final, não sei se vocês perceberam que a batida, né, quando eles estão ensaiando, é a batida de funk. Pô, dá um tempo. Aí, assim... E assim, quando a escola sai, esses caras saem aonde? Saem num destaque, sabe, em cima dos carros, né? Um tantinho, quando ficar mais velho ainda, ele vai ocupar o lugar, né, que já foi de Jamelão, né? Vai ocupar o lugar, e assim se constrói uma tradição. O que eu não concordo definitivamente é você criar uma situação, entendeu, de resgate,
do que era antes como solução. Então, pronto, vamos voltar para aquele passado utópico, entendeu? Em que as crianças não tinham pão, não sei se vocês lembram que tem uma mulher que fala no começo, aqui a gente era muito contente, as crianças não tinham pão, ou a dignidade da mulher com a lata d'água na cabeça. Sinto muito. Ninguém tem dignidade sem água encanada e esgoto dentro de casa. Entendeu? Você muda as palavras e você transforma um problema secular, que é a favela, em solução. Agora é lindo, olha aqui, aqui do lado, entendeu? A favela é o céu no chão, é muito lindo na letra do Paulinho da Viola, que estudou arquitetura, né? Que vem da família de classe média, como o seu Martinho da Vila também, que teve a oportunidade de fazer. Aí faz lá, nossa, minha casa todo mundo é bamba. Bamba nada, pô. Ninguém era bamba na casa dele. Ninguém era bamba. A avó dele era uma mãe de santo, coisa e tal, mas a mãe era funcionária pública. Entendeu? Então tem muita história maluca aí no meio. Né? Tem muita história. E tem muita história legal, pô. E tem muita história que é muito legal. E para mim, as histórias mais legais, e aí, antes de encerrar, é justamente isso que o Ju falou. Não tem a ver com autêntico, com original, com legítimo. Ao contrário, para mim, as histórias mais legais, né, é quando um encontra o outro. Né? É quando esse Paulinho da Viola, que é um filósofo, que é um intelectual, né, que é um cara que domina o léxico aqui, não só da musicalidade, que é um músico excepcional, mas da língua portuguesa de uma forma excepcional. Então, o cara está ali compondo uma música, né? E de repente um bêbado, né? Que eles estão lá, essa história é real, não sei se vocês conhecem, se acontece isso no Rio, todo mundo ia, que é a história do Jorge Porém, não sei se vocês sabem quem é Jorge Porém. Você sabe, Catarina, né? Essa história é real. Então, o Paulinho estava tocando, né? Compondo, porém... um banco diferente. Pois é, que da 30ª vez que e ficava esse buraco no meio, porém, um lance diferente que marcou no breve tempo. Pô, aí um bêbado lá de trás, quando ele falou, porém, o cara, porém! Juro que eu achava que era mentira. Juro que eu achava que era. Ele não deu autoria pro cara, mas ajudou o cara lá, ajudou a cirrose do cara lá. Então tem assim. Eu soube dessa história num conto de Luiz Fernando Veríssimo, uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo. Essa história, o Paulinho conta assim, em show, assim, ele já contou isso em show. É sensacional. Assim. O Veríssimo tirou do Paulinho essa história. E tem N casos, assim, o samba, tem N casos legais de encontros de cultura diferentes. O samba, gente, não tem nada de original. Desculpa falar isso. Assim, eu estudei essa porra pra caramba. Assim, você vai... A discussão da origem do samba, ela é toda miscigenada desde o começo, desde que vem de África, esse jogo entre o tambor e o violão. Não tem nada de original nisso, nada. O samba de terreiro, o samba de roda que vem da Bahia, né? Então o Rio, definitivamente o samba não nasce no Rio, pelo menos se a gente fosse xiita em relação a isso. Então, assim, deixa o barco correr, cara. Deixa as coisas se transformarem. Contanto que as pessoas não precisem matar gato, passar fome, né? Morrer de doenças curáveis, né? Enfim, ter uma vida digna, quer dizer, que não entre a polícia na casa do cara para fuzilar uma criança de 14 anos, porque é isso que acontece, né? Cara, nenhuma vida vale uma cultura. Isso aí eu não tenho dúvida, assim. Entendeu? Assim, a vida está sempre em primeiro lugar para mim. Entendeu? Se a cultura puder apoiar isso, maravilha. Se não, vai... Entendeu? Vamos embora. Parei. Gente, sem querer ser o chato da hora, a gente já está com 1h40, mais ou menos assim. Eu aconselho a gente pegar as últimas bolas e cortar. Ou deixar aberto e a gente... Eu não falo mais. Corta. Agora está de boa.
Deixa eu só fazer um comentário rápido, que eu achei interessante também. Que no começo o samba, pelo que falou no documentário, era tão marginalizado que eles disfarçavam em terreiros de candomblé, de umbanda. Você chegar a esse ponto, porque já é mas aí é que tá, o próprio terreiro já era marginalizado também. Exatamente, por isso que eu estou falando. O terreiro já era marginalizado, para eles se disfarçarem, se esconderem num terreiro para poder... Você imagina o quanto o samba, então, devia ser, sabe, assim... Só essa observação, também não pego mais nessa bola hoje. Mas adorei. Botei uma sugestão aí, tá? Mistério do Samba, talvez muitos de vocês já conheçam, um clássico, tá? Mas é muito legal, justamente para discutir esse crossover, né, entre elite e popular, tá? Que já estava lá presente desde a época da tia Seata, das casas das tias baianas, né, envolvendo o presidente da República, né, a perna que não curava do presidente da República e que, né, a tia Seata foi lá, bateu o tambor e curou a perna dele, aí pegou o marido da tia Seata e empregou no palácio, né, da República, e histórias... Então, lá, uma discussão bem legal, de novo, é um filtro, tá? Eu já sei o segredo, qual é o segredo do mistério revelado. Não é uma leitura, o Hermano já foi muito criticado, vale muito a pena ler, justamente para parar de romantizar, né, com essa coisa, sabe, da autenticidade ou de uma origem pura, que as coisas teriam uma origem pura. E, Valcor, eu quero aproveitar para te interromper, já que você falou da tia Seata, e só para, assim, né, fingir que eu participei efetivamente desse papo, que eu não falei nada até agora. Mas uma coisa que me incomodou um pouco, eu acho que, na verdade, foi a única, assim, que realmente me chamou mais atenção, foi essa questão da mulher mesmo, no documentário da Mangueira. Porque, primeiro que os 20 minutos iniciais não apareceu uma mulher falando. E, assim, o carnaval começa com a tia Seata, a gente tem várias mulheres e, no final das contas, o documentário resume a participação dessas mulheres como figurinista, a filha de alguém, a que fazia a comida, a que pegava pão na padaria, que desfilava com um balde de água na cabeça. Quando, na verdade, as mulheres têm uma participação muito mais ativa. Aí eu lembrei de um documentário... É um curta bem pequenininho de uma estudante de jornalismo que é do Rio e ela é intérprete em escola de samba e ela fala da voz das mulheres no samba carioca. E é muito interessante porque ela entrevista as mulheres de vários segmentos e faz um recorte histórico de quem foi que começou. Ela entrevista, inclusive, intérpretes, porque a gente sabe que eu acho que esse é um dos meios mais machistas, mais difíceis de se adentrar, né? Porque... segundo a maioria, a mulher não tem voz para continuar, para dar força ao samba. E ela vai e especula sobre isso. E eu senti falta disso, tanto para mostrar essas mulheres, essas outras narrativas, por parte da velha guarda, quanto pela construção do documentário em si. Eu acho que eles reforçaram isso, da mulher ter um papel muito mais de apoio ou... para dançar e essas coisas, para ficar mais de enfeite do que, de fato, produzir algo, quando a gente sabe que não é verdade. Se você parar para pensar, Ana Luísa, perfeita a tua colocação. Agora, pense bem, né, não tem, né, ninguém na linha de frente do samba, né, puxando o samba, coisa e tal. Não tem compositor mulher. Qual é o compositor mulher? Eu, pelo menos. Se tiver, vai ser ponto fora da curva. Né? Aí vamos lá, para um outro ambiente incrivelmente machista também, e que nem está puxando tradição, não tem esse discurso. O funk. Né? O funk, você tem várias mulheres, né, que têm protagonismo dentro do funk. Como compositora, você pega Tati Quebra-Barraco, por exemplo, e muitas outras, né? Ela não está sozinha. Tem várias mulheres. Apesar de ser machista pra caramba, e todos os problemas que a gente precisa colocar aqui. Mas é impressionante, porque como o samba está sempre... né, nessa invenção de tradição,
né? Ele não... Assim, todas essas questões que vêm junto com a tradição, né? Sabe aquela coisa que a gente fala, eu fui lá para o sertão, tinha uma comunidade tão bonita, não sei. Lembra que aquela comunidade bonita é a comunidade que mulher apanha, né? Que lá no passado o médico não podia olhar o corpo da mulher, né? Então, enfim, né? Parar de romantizar, né? Porque os problemas não estavam resolvidos lá quando se vivia a tradição, e se o discurso é de resgate, você só vai atualizar os problemas, talvez de uma forma muito pior, mais violenta. Enfim. Tá bom, parei. Hein? E aí talvez essa necessidade de pensar a tradição como inventada, né, é importantíssimo para você entender, eu acho que é um dos pontos mais importantes. Aqui, já que estamos, né, comemorando o aniversário do Nordestanças, eu acho que é uma premissa para o Nordestanças. A gente não trabalha com autenticidade, originalidade, esse tipo de discurso, porque a gente começa a discutir memória, toda a nossa discussão sobre memória, cultura, tradição, etc., ela passa necessariamente por entender que a cultura é uma invenção, as identidades são invenções, e por isso mesmo podem ser inventadas de novo, podem ser questionadas, né? É sempre muito cuidado. Acho que a discussão que a gente fez terminou passando muito por essa perspectiva também do questionamento da memória. A gente tende a achar que questionar a memória é dizer que o cara está mentindo. Não é dizer que o cara está mentindo. É questionar a necessidade da gente endeusar essa memória. Quer dizer, a gente entender que a memória ela é importante, mas ela é para ser atualizada e para a gente refletir hoje, não para a gente reproduzir esse momento que era um outro momento, e por isso mesmo também as cobranças que a gente faz para o passado também são extremamente problemáticas, porque era um outro momento. Então, o complicado é quando esse momento se arrasta, né? Então, por exemplo, o machismo que estava lá continuar havendo, isso é o problema. O machismo que estava lá é um problema? Era um problema sim, mas não tinha, a sociedade talvez não tivesse as ferramentas necessárias para colocar isso em discussão. Nós temos, né? Então, para a gente é imperdoável a gente olhar para essas memórias e não perceber isso, por exemplo, não perceber essas lacunas, não perceber que se havia a mulher compositora, ela não assinava. Quem assinava era o marido, não sei o que. Dona Irineia é até feminista nesse aspecto, né? Ela assina, o marido dela faz algumas cabeças que ela que assina, porque ela que tem o nome. Mas, assim, é sempre investigar, eu acho, na minha perspectiva, essa invenção da tradição. E aí tem a invenção do Nordeste, do Durval Muniz de Albuquerque, né, que está lá no drive do grupo também, quem quiser dar uma lida. Super importante, porque ele vai botar o dedo na ferida. Inclusive, a grande questão dele vai ser essa discussão do discurso da perda, que ancoraria o Nordeste tanto para si mesmo quanto para o outro. É sempre essa dimensão da perda, da tristeza, do desvalido, né, e etc. E ele vai mostrar como isso foi ótimo para as elites que estavam massacrando a população mais pobre. Basta a gente pensar na Sudene. Onde é que estão? A Sudene usou dinheiro público para fazer açude no Nordeste inteiro, uma das ações, né, do Denox. Onde é que estão? Estão em espaço público? De forma alguma, estão dentro das propriedades dos latifundiários, esses açudes, e o acesso a esses açudes depende dos humores do coronel. Então, assim, e como é que se construiu isso? É o cara fazendo o sotaque bem forte dele no Congresso e dizendo que a população está morrendo de fome e levando fotos da pobreza do sertão. Então, esse discurso da perda, esse discurso da tradição, esse discurso de uma rememoração, esse discurso de uma essência que se perde, né? Asa branca que a gente canta, né? Se perder. Tem que tomar cuidado, tem que entender que acho que ele é importante, ele é um discurso existente, importante, ele move uma série de questões coletivas, mas também tem que tomar cuidado para que ele não vire um discurso que vai reafirmar as tradições, porque a gente está vendo aí o que está acontecendo com a reafirmação de uma série de valores que são valores conservadores e tradicionais. O machismo é tradicional no Brasil, é tradição, né? Só para dizer o mínimo, assim, só para dizer o imediato, assim.
É tradição uma série de coisas, é tradição um excesso, uma hipocrisia cristã, é tradição uma série de coisas que hoje estão sendo revaloradas por um discurso conservador, e a gente tem que tomar muito cuidado com esses conservadorismos que a gente faz também sem querer, né? Que a gente pode fazer sem querer. Eu acho que a baliza da dimensão política da cultura, ela me parece bem importante, sempre a gente colocar ela em jogo, porque ela ajuda a gente a pensar que se for para a gente botar a cultura popular, por exemplo, a cultura de uma maneira geral, numa redoma, e que lindo, que lindo, que lindo, a gente não está fazendo muita coisa pelas pessoas que estão ali. A gente pode estar fazendo até de uma forma imediata, mas a gente não está discutindo a fundo questões de uma pobreza extrema, assim. Durante a execução da minha tese, eu li muita coisa, enfim. Um dos autores que entra na tese, minha tese seria considerado plágio por alguns critérios. Quem já pegou a tese vai achar graça. É toda cheia de aforismos. Ela é basicamente um conjunto de aforismos arranjados. O Câmara Cascudo tem um texto, agora eu não vou me lembrar em que livro, em que ele fala, né, que o pobre, quando começa a comer, para de cantar. Não é exatamente, os termos não são exatamente esses, mas que a cultura popular, quando o cara tem mais meios materiais, o cascudinho, quando ele, né, a pessoa passa a ter um pouco mais de dinheiro, comer, ela não vai cantar o canto da lavadeira. Foda-se o canto da lavadeira, então. Não vai poder botar no YouTube, né, esse vídeo. Porque, assim, né? Então é isso. Então, e isso pode ser muito perigoso, assim. Acho que é um sinal de alerta. E aí, quando eu falei antes do encantamento é importante. Ele é genuíno, digamos, é uma palavra que eu não queria usar, mas ele diz respeito de uma mobilização sensível da gente. Não dá para a gente ouvir esses sambas e não, né, essas músicas todas, essas belezas que são criadas dentro de muita pobreza e não ver essa beleza, a gente vê a beleza. E acho que é muito bom que a gente veja, aplauda, etc. Mas se for para ela permanecer no mesmo lugar social para que isso aconteça, aí eu acho que a gente não está fazendo grande... Assim, aí não me interessa, esse olhar não me interessa como pesquisadora, ser humano, cidadã, etc, etc. Então, acho que aí nesse ponto, Wim Wenders, quando bota lá o finalzinho e diz quem ele é bom também, né? Então, gente, encerramos por hoje, por agora, por essa primeira jornada aí do EI. Então, aproveito, semana que vem, dia 15/10, acho que o mesmo horário, né, Ju? 17 horas, por enquanto, sim. Ju, melhor. Pegando assim pelo... Né? Eu sou péssimo também, mas enfim. A gente vai estar com a Mavi, que é do Nordestanças, ela estuda picho, né? Do mestrado lá de Dinâmica de Espaço Habitado da UFAL. E a gente propôs a discussão de também um par de documentários, um sobre o picho, né, do João Weiner, o documentário Picho, e o Cidade Cinza, do Marcelo Mesquita e Guilherme Valiengo. A gente vai mediar esse debate, né, a partir desse par de documentários, de coisas que, pelo menos no popular, estão intrinsecamente associadas, né, picho, grafite. Às vezes até a gente mistura muito o que é um e o que é outro, né? Então, Mavi vai ajudar a gente nesse debate aí. Convido todo mundo. Aliás, quem está aqui hoje, vou olhar para a carinha de cada um, está todo mundo convocado. Tem que vir na... E vamos lá, vamos para mais uma semana. Cheiro para todo mundo. Valcler, milhões de obrigados aí. A gente agradece muito as suas contribuições, cara. Esteja à vontade para estar em todas as edições. E quem sabe, quiçá, como dizem na literatura, a gente faz uma edição dessa, não para o próximo aniversário do Nordestanças, mas para algo mais próximo e pessoalmente. Vamos ser otimistas, né?
Um cheiro, gente. Muito obrigado a todo mundo, tá? Obrigado, Cheiro aí. Gabriel. Um abraço. Tchau, gente. Parabéns, meninos!